nosso pensamento, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a toda a espiritualidade bendita, nos conectar com o nosso amado Senji, nos imaginarmos no nosso salão, todos lá envolvidos, naquele ambiente maravilhoso, que sempre nos traz conforto, nos acolhe. Vamos pedir a Deus Pai, ao Mestre Jesus, que envolva o Luiz com o tema de hoje, que envolva todos nós, que nós possamos entender, compreender e aplicar esse Evangelho querido do Mestre Jesus, que ele nos trouxe e nos ensina com muito carinho, com muito amor. E vamos pedir todo esse envolvimento, todo esse amor, através da prece que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu, Senhor, o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem-vindo, Luiz. A casa é sua. Eu que agradeço, né, a nossa oportunidade de nos revermos. A gente vê que abençoada a tecnologia, né? Nós podemos estar todo mundo juntinho, nos visualizando, sorrindo, diferente se encontrarmos no supermercado, na fila da farmácia, do banco, está todo mundo mascarado. Mas, graças a Deus, a tecnologia nos auxilia nesse momento especial. Bom, dando sequência aí ao comentário do Evangelho da noite, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12º, é um capítulo especialíssimo, né? Podemos assim dizer, porque Kardec nos traz aí reflexões profundas, conceitos, fundamentação para para o nosso exercício cotidiano no tocante àqueles que ainda armazenam no coração ou ainda denominam o irmão que caminha ao seu lado de inimigos. Então, o tema é esse aí: amai os vossos inimigos. E ele é bem profundo, ele está praticamente a penúltima comentário, né, semana que vem encerra esse capítulo. E nós observamos que ao longo desse capítulo fomos trabalhando, né, as questões de retribuir o mal com o bem. Tivemos oportunidades de falar um pouquinho sobre os inimigos desencarnados. Uma outra colocação do mestre também, Kardec destaca nesse capítulo, que é: se alguém vos bater na face direita, apresente-lhe também a outra, né? E daí tem as instruções dos espíritos, que são as mensagens que Kardec selecionou relacionado, né, ao tema central desse capítulo, que é amai os vossos inimigos. Então ele fala sobre a questão da vingança, do ódio, e hoje, né, dando sequência, nós vamos estar falando sobre o duelo, dando continuidade, né, porque o duelo ele é trabalhado praticamente por 4 espíritos, né? Adolfo, né, o bispo de Argel, Santo Agostinho, tem 2 dissertações dele, 2 observações dele, de um espírito protetor. E hoje nós vamos fazer uma reflexão junto com Francisco Xavier, que é outro espírito que assina
né, esta mensagem, né, que Kardec coloca aqui em 1861. E daí ele tem também uma nota explicativa, que é o item 16 deste capítulo. E vamos observar que quando se fala de duelo, nós podemos aí ter a imagem, né, pelos fatos históricos, né, entende de duelo como se fosse, né, degradear uma briga, uma luta. Duelo também se refere também, né, entre nações, entre povos, né, entre comunidades, entre, a gente vê aí alguns grupos, né, que se duelam. E Kardec também trabalha a questão do duelo lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele destaca lá no capítulo 6, quando ele trata lá da lei da destruição, ele tem lá um item duelo, porque era comum na época, no século XIX, né, século XVIII, século XIX, quando a doutrina foi codificada, né, no século XIX, a gente vê que Kardec trabalha ali da questão 757 a 759, falando para nós sobre o duelo. E nós aproveitamos, pegamos lá o item 757 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os benfeitores, né, que auxiliavam na codificação, perguntando: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Porque era comum isso à época. Século XIX, isso era muito marcante, século XVIII, né? Só para falarmos desses dois séculos. Então, se eu ofendia alguém, marcava-se um duelo, uma briga ali, né? Muitas vezes, na época era comum, né, os espadachins, né, era com espada, com florete, muitas vezes com uma arma de fogo, uma pistola, né? Então era a forma, né? Aquele que tivesse uma mira boa acertava o outro, e estava tudo quente, fazia parte, né, de uma legislação em que não tinha uma visão, né? Eu fui ofendido, né? Minha honra foi... Então era comum. Então Kardec trabalha essa questão, talvez, por conta daquele período. Mas nós vamos ver que a questão do duelo, ele apenas mudou de característica. Que nós vamos encontrar o duelo, muitas vezes, dentro de nossas próprias casas, principalmente nossa casa mental. Então, quando Kardec estão, né, os espíritos respondem, né, a Kardec, dizendo em que não é um caso de legítima defesa, é um assassínio, né? É um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem conhecerá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Então, a gente observa, né, em que a civilização avançou, né? A lei do homem, ela é mutável, ela está sempre mudando, né? Sempre se adequando às necessidades da época, conforme o homem vai compreendendo, né, a sua responsabilidade ante o próximo, né, a própria sociedade. Né? Então, a gente vê que esse sistema de duelo, que era comum e que era condenável, né, porque chegava, né, a gente vê dentro da história, aquele que tinha condições pagava um duelista, né, para poder duelar no lugar dele. Então, se eu via que o meu adversário contratava alguém. Então, quer dizer, você tinha assim um duplo, digamos, situação de desconforto, né, de justiça, né, podemos assim dizer, entre aspas. Um é você tirar a vida do outro. Você está tirando a vida do outro, né, calculadamente, a sangue frio, porque você é um exímio lutador ou, na época, um espadachim. O outro já intimidado, porque ele sabia que ele ia perecer. Então você tem um assassinato, né, e também um suicídio, porque você se coloca frente a um agressor em que você não tem condições de vencer. Então a gente vê que a época, ela era, fazia parte dos costumes em que, graças a Deus, ela foi sendo
né, eliminada, né, do contexto da sociedade. Talvez encontramos ainda dentro do nosso planeta, talvez algum tipo dessa prática, mas creio que já não existe mais como antigamente. Então, Kardec trabalha muito isso, dada a seriedade em que o duelo devia ser comum à época, né? E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o nosso foco da noite, nós vamos observar que esse espírito Francisco Xavier, que assina esta mensagem, que ele faz a sua dissertação, Francisco Xavier, só para quem sabe conhecer um pouco ele, está lá dentro lá do próprio Evangelho, numa nota explicativa, ele era cognominado Apóstolos das Índias, ele foi um jesuíta espanhol, pioneiro e cofundador da Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como os jesuítas. Exerceu sua atividade missionária no Oriente, evangelizou o Sudeste da Ásia, Índia, Malásia e até mesmo Japão. Então a gente vê que esse espírito, né, que faz essa dissertação, ele era um trabalhador, né, de Cristo, levando a mensagem do Cristo quando entre nós, né, quando encarnado. E na espiritualidade ele traz também a sua contribuição. Então vamos ver o que Francisco Xavier nos fala relacionado ao duelo, que está lá no item 14, né, do Evangelho. Ele fala o seguinte: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige e se não a reclamar de quem me ofendeu? Então, porque era comum a ofensa. Né? O que Jesus nos fala? Né? Perdoar as ofensas, né? Perdoar o seu ofensor. Então, hoje, a doutrina espírita nos traz esse entendimento grandioso. Somos espíritos imortais. Nós temos que ter o nosso ponto de equilíbrio, tranquilo. Né? Então, temos que viver em harmonia. O que é uma ofensa? Eu aprendi, né? Estou aprendendo, né? Estou aprendendo ainda de que eu não preciso perdoar ninguém se eu não me ofendo. Então, quando eu não me sinto ofendido, eu não preciso perdoar ninguém. Me perdoa. Perdoar porque não me ofendi. É simples. Né? Então, é o que nos fala aqui, né? Está falando aqui, né, o Francisco Xavier. Ele vai nos dizendo ainda, os loucos, né? Porque no primeiro parágrafo, praticamente, é um questionamento que ele faz no final, né? Se alguém ofendeu, eu vou reclamar para quem? Quem me ofendeu, tem que ir lá acertar com ele, né? Então ele vai falando assim, os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, responsáveis pelo modo acre, ou seja, ácido, né, azedo, e daí uma provocação. Então, todos nós, né, estamos num processo de evolução e de aprendizado contínuo. Somos ainda imperfeitos, ainda temos muito que se ajustar. Né? E o trabalho de ficarmos ofendidos, ele está relacionado ao nosso orgulho. Então, muitas vezes as pessoas se ofendem por questões quimeras, né? Por questões simples, né? Questões que você fala assim, nossa, você se... E as pessoas se ofendem. E muitas vezes ficam alguns dias, se não meses, sem conversar com aquela outra. Porque ela fica com ódio, fica com raiva, o coração fica fervindo, né? Só vou sossegar a hora que eu der o troco. Vocês já ouviram falar disso? Ah, não, eu tenho que dar o troco.
Então, olha só, a que ponto muitas vezes nós chegamos, né? Então, o que acontece? A pessoa me ofende, né? Eu tenho duas alternativas, eu posso receber essa ofensa, né? Ficar magoado, ficar remordendo, mastigando aqui dali, ruminando aqui dali, né? Vou causar todo, né, um desconforto mental em mim e fisicamente, porque eu vou praticamente interferir porque eu vou ter um ataque cardíaco, eu posso ter uma série de situações desencadeadas quando eu me sinto ofendido e não consigo ressignificar esta ofensa. Ou seja, perdoar o ofensor. Ou então, não me sentir perdoado. Porque alguém que nos fala isso, se é alguém que nos conhece, que faz parte do nosso relacionamento, a gente tem que sempre levar alguma coisa que está acontecendo. Por que ele disse isso? E muitas vezes são verdades que são nos atiradas, né, à face, podemos dizer assim, em que nós devemos parar e pensar, para aí, o que ele falou, será que faz sentido para mim? Será que eu não o provoquei a dizer essas palavras duras e rudes, que agora o meu orgulho faz com que eu me sinta ofendido? E daí eu tenho que aprender a trabalhar o perdão. Não tem por onde, né, para poder me reconciliar. É o que Jesus nos pede, né? Então ele vai nos dizendo para nós, na mensagem, de que o autor da ofensa deve uma reparação, né? Então, muitas vezes é reconhecer a falta. É mais honroso, né, reconhecer a falta do que lá no século XVIII eu ir lá e falar assim, olha, desafio você para um duelo porque você me ofendeu. Olha só que coisa ridícula, né? Hoje a gente não consegue entender isso, mas no século XVIII isso era comum. No século XIX, né, era comum. Eu me senti, né, nós já assistimos muito filme, talvez já lemos, né, que retrata o período da época, alguns romances, né, algumas histórias, né, de que isso era comum. Me ofendeu, né, eu vou lá e desafio o outro para um duelo para poder reparar a minha ofensa. É o que Francisco de Xavier nos fala, que é mais fácil eu acertar essa dificuldade do que eu ficar com essa ofensa. Então a gente vê que através do caminhar da humanidade, né, a sociedade ela foi repensando toda essa situação de agressividade, foi criando mecanismos de relações humanas mais benéficas, né? Relações humanas que vai nortear a nossa conduta, nosso comportamento. Então, tranquilamente, hoje nós observamos as grandes organizações, né, as grandes empresas, né, trabalhando a questão, né, do relacionamento humano dentro da empresa, né, para que haja harmonia e equilíbrio, é o que nós temos que fazer. Harmonia e equilíbrio, que começa dentro de nós mesmos, para que nós não fiquemos duelando com o nosso adversário, se não é fisicamente, mas ficamos mentalmente. Então, olha só, e muitas vezes a gente fica mastigando, brigando mentalmente, ficamos muitas vezes dias. E daí a gente fica com enxaqueca, fica com dor de cabeça, né, ficamos, né, nervosos, a nossa pressão cai ou aumenta dependendo da nossa questão fisiológica. Olha só quantos distúrbios nós ocasionamos quando nós nos ofendemos. E daí, ao invés, né, porque antigamente eu ia duelar, será que isso satisfaria a minha condição de ofendido? Se eu tirei a vida do outro, como é que fica a minha consciência? Então, nós vamos deixando esse período da barbárie, né, conforme Francisco Xavier nos fala, para a gente poder estar num momento mais humanizado da sociedade. Então, tudo isso hoje é repensado. Então, hoje existe um sistema de justiça, embora ainda muito falho, que é a justiça dos homens, que é de eu estar buscando lá no judiciário lá uma reparação da minha falta, se assim eu quiser, não preciso mais agredir. Né? Mas a justiça de Deus, essa ninguém, todos nós, né,
Então não adianta eu querer, né, que a gente pode camuflar, né, as nossas atitudes, porque eu estou ofendido, eu quero justificar, eu quero ter razão. Então eu me coloco ali como coitadinho, cheio de mimimi, vamos, né, que se fala por aí hoje. Mas na realidade é eu que não aprendi a trabalhar as questões de ofensa, né, as questões que trouxe para mim um desconforto. Isso nos traz bastante. Então, se lá atrás o duelo era físico, hoje nós travamos um duelo mental. Hoje nós travamos um duelo em que muitas vezes nos causa um prejuízo muito grande. Um prejuízo que nos leva a um descontrole psíquico, um descontrole fisiológico. Então, nosso organismo se descontrola. Então, cada um de nós que estamos aqui, talvez já passou por essa experiência. De um dia ter ficado com raiva. De um dia ter sentido ofendido e falar assim, eu tenho que dar o troco. Isso não pode ficar assim. E daí a gente fica, né? Então eu fico matutando, pensando, nossa, ele falou isso, por que eu não dei esse retorno? Por que... Então, a gente vê que o duelo nosso hoje é um duelo mental. E nós precisamos aprender a nos harmonizarmos com essas situações. Portanto, é não se sentir ofendido ante qualquer verbal que possamos receber. E também temos que tomar o cuidado de ver o que falamos. Será que também, na contrapartida, nós também não ofendemos o outro? Que muitas vezes não vem tirar satisfação conosco, mas, no entanto, talvez ele seja um pouco mais evoluído e deixa passar. Não preciso perdoar porque não me ofendi. Okay? Então, nós temos que estar sempre refletindo nessa questão. Né? Então, o duelo é isso aí. Né? Lá atrás era um duelo físico, né, de você lutar, e hoje não. São os duelos que muitas vezes travamos conosco mesmo. Quando nós não queremos compreender o outro. Quando nós deixamos de amar o outro que está à nossa frente. É fácil? Não é fácil. É impossível? Impossível não. Pode ser menos fácil, mas impossível não. Porque cedo ou tarde eu vou ter que estar frente a frente com aquele que eu ofendi ou que me ofendeu. Se me ofendeu e eu perdoei, é o outro que vai ficar, né, precisando trabalhar, ressignificar aquilo que ele falou, porque ele também se desarmonizou. Quando a gente ofende alguém, os dois se desarmonizam, o ofendido e o ofensor. Se uma das partes compreende e tranquiliza, ele já está tranquilo, ele não precisa mais perdoar, ele já ressignificou toda essa situação. Agora, se eu ainda guardo, eu ainda vou levar um tempo, porque eu não vou poder encontrar com o outro. Porque eu sempre que eu encontrar com o outro, eu vou lembrar que ele me magoou em algum momento da minha vida. Então, nós temos que estar sempre, né, atento a essas questões. E daí nós vamos observar que a excelência do perdão que Jesus nos coloca é para que a gente possa aprender, né, a sermos pacíficos, a sermos manso no sentido de sermos educados, de estarmos harmonizados, né, com o outro que está seguindo ao nosso lado. Veja só o que a doutrina nos oferece, né, de reflexão nesse sentido. Então, nós atravessamos momentos difíceis da vida, né, porque eu acho que nenhum de nós aqui pensava em passar por uma situação pandêmica como estamos vivenciando hoje. Acho que não passou na nossa cabeça porque a gente leu, porque teve a gripe espanhola, teve isso, teve aquilo, né? Embora tivemos os momentos de contágio da HN1, né? da gripe, das viroses, enfim, foram todas vencidas. Ou, se não totalmente, mas estão controladas. E hoje nós vivemos esse momento, que é para nós pensarmos, porque a gente está dentro do nosso lar.
A gente está dentro de um isolamento que é importante para a nossa saúde, para evitarmos o nosso contágio, né, que possa trazer para nós um desconforto, né? Nos leva muitas vezes, né, muitas famílias estão enlutadas por conta da situação que vivem. Então, nós estamos dentro do lar, estamos mais próximos do outro, temos que aprender, né? Se tínhamos dificuldades de diálogo, a gente tem que se esforçar no diálogo, porque ele é importante para nós, porque a gente só vai conhecer o outro quando a gente consegue se dialogar um bom tempo. Então, meus queridos e minhas queridas, né, o duelo é isso aí. Né? Lá atrás, né, Francisco Xavier nos coloca de uma forma bem objetiva. Se lá atrás ele tinha um caráter todo difícil, né, de luta, de afronta, né? Hoje a gente vê que ele foi suavizando, né? Não existe mais o confronto físico, né? Mas temos ainda, né, os duelos que travamos conosco mesmos. Por isso, os sábios já diziam, né, conheça-te a ti mesmo, né? Então, está aí, porque é o nosso orgulho exaltado que muitas vezes nos impede de perdoar, que muitas vezes nos leva a estar sempre se ofendendo. Né? Não posso falar nada, você me ofendeu. Né? É um estado doentio da alma, do espírito encarnado. Falo qualquer coisa, como eu estou ofendendo, você me ofendeu. Mas, nossa, porque muitas vezes nós não queremos ouvir certas palavras. E quando é alguém que está do nosso lado, aquilo soa de uma forma que a gente já se rebela. Você me ofendeu. Ofendido do quê? Né? Então vamos conversar. Muitas vezes não sabemos conversar, exaltamos os nossos ânimos. Né? Perdemos o controle da nossa voz, da nossa fala. Né? Vocabulários nossos que estavam adormecidos acabam vindo à tona. A gente fala, nossa, eu já tinha eliminado do meu vocabulário essas palavras e elas acabam. Daí eu tenho que recomeçar tudo de novo. A trabalhar, né, o equilíbrio que é importante para nós. Então, o que Jesus vem nos trazer é isso. Quando ele nos fala da questão de oferecer a outra face. Aqui a gente vai falar assim, vai bater aqui de novo. Não. Mas é saber de que aquela ofensa, ela tem um significado para nós. O que eu posso aprender com essa ofensa? Vamos olhar desta forma. Ofender, né? Acho que nós vamos, é o momento em que nós vamos, digamos assim, colocando situações dentro, né, digamos assim, de uma redoma e vamos colocar mais tarde nos museus. Nós vamos entrar no museu e falar assim, olha lá que virá uma ofensa. Foi no tempo lá atrás. Como hoje a gente vê nos museus, né, as peças dos duelos em que os nossos antepassados usavam, né? Que duelavam, né? Então hoje nós vamos... Então, harmonia. Olha, atrás de mim está uma foto aí do universo. Olha o equilíbrio. Será que Deus está ofendido porque o homem está violentando, não digo violentando, mas está explorando o espaço? Olha só a sabedoria nossa. Não vou falar do cientista, mas é nossa, é conquista nossa. Então, eles estão conseguindo mapear o universo, eles estão conseguindo mapear o universo, mas ainda não conseguiram mapear o nosso cérebro, a nossa mente. Está tudo no equilíbrio. É da mesma forma que nós devemos viver. Estarmos no equilíbrio pleno. Ok? Vamos na última parte aqui, em que esse nobre espírito nos fala. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Então, quando nós trabalharmos o bem pelo bem, quando nós aprendermos
a caridade no sentido amplo, né, de respeito mútuo, que norteia a vida de espíritos imortais que somos, e socialmente falando, entre aqueles que estão no nosso convívio social e familiar, né, que é a máxima que nos diz: não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Então, mas eu não fiz nada para o outro, ele está fazendo para mim. Legal, você já aprendeu. Então, você não está fazendo para o outro ainda está fazendo, você perdoa ele, e ele mais tarde vai aprender como você aprendeu. Então, é fácil. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas, né, de disque-me-disque, de brigas, né, de desarmonia, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Então, embora ainda temos algumas questões de algumas nações que ainda têm, né, situações difíceis com outros irmãos de outras nações, mas o duelo da forma como aprendemos não existe mais, a não ser o nosso duelo mental, que não deixa de ser igual ao duelo físico de antigamente. Então, vamos trabalhar, meus irmãos e minhas irmãs, né, a nossa casa mental, a nossa atitude, vamos refletir e pensar, né, com Jesus. Né, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A mesma ofensa. Se aquela mesma ofensa foi repetida 10 vezes, você, naquele dia, 70 vezes 7 vezes naquele dia. Passou uma semana de novo, mais 7 vezes. Então, a gente vê que o perdão, ele é o nosso ponto de equilíbrio nesta vida. E é o perdão sem imposição. Perdoar com amor, com carinho, com respeito. Compreendendo o outro, que talvez precise da nossa compreensão. Talvez esteja doente, necessitando de apoio e de ajuda. Okay? Então, nós vamos ver de que o Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutido nos homens, e o espírito de caridade, incutindo no homem, né, o espírito de caridade e de fraternidade. Então, a doutrina espírita vem nos trazer isso, está apagando aqueles vestígios, né, que fazem parte da barbárie em que nós vivemos lá atrás, e agora está mostrando ao homem, né, que ele tem que ser caridoso, fraterno, solidário, em todo o sentido da palavra. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine a nossa caminhada, hoje, amanhã e sempre. Obrigada, Luiz, muito bom. Quem sabe nessa pandemia a gente aprende, né? Quem sabe a gente consegue trabalhar isso. Não é impossível, não é. Eu acho que falta um pouquinho de boa vontade da gente, às vezes, né? Porque a gente já sabe. Na quarta-feira foi colocado para a gente de trabalhador, principalmente nós que estamos, né, expostos assim, né, para que nós façamos uso diário do melhor remédio que nós temos na mão, que é o Evangelho. Todos os dias, tomar aquela pílula. Eles explicaram que aquela palavrinha, aquele parágrafo, vai ser a medicação que nós precisamos para aquela hora. Abre ao acaso, não tem necessidade de ficar vasculhando, procurando. Abre ao acaso. A sua pílula estará lá prontinha para ser usado para a gente poder sair, né, desses embates que a gente coloca aí. Certo? Emmanuel nos coloca dizendo de que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Está lá no livro Vinha de Luz. Olá. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Ó, tudo em sintonia. Obrigada, Luiz. Obrigadão mesmo. Maurício, a casa é sua. Você vai fechar a porta agora, ó.
Obrigado. Então, sintonizados que estamos, com os corações unidos, abraçados em pensamento, ligados com o nosso Pai maior, nosso bom, misericordioso Deus, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que nos acolhe, nos envolve. Vamos, com os nossos corações, emanando luz, amor e muito carinho, vibrar. Mas vibrar de uma forma tão intensa, unindo com os trabalhadores do Senji, que lá se encontram sempre, 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 e entregando essas vibrações a esses amigos de luz que nos abençoam, nos acolhem, e estão sempre conosco, para que eles levem todas essas vibrações aonde quer que se faça necessário. Não importa quem, não importa o lugar, não importa o momento. Todos, todos, todos que nesse momento estão necessitados, mesmo sem saber, de uma vibração de amor e carinho. E nós podemos fazer isso através dos nossos corações, da nossa fé e do nosso amor. Que essas vibrações atinjam todos aqueles que se encontram doentes, que se encontram necessitados, que se encontram fora de suas casas. Que as vibrações alcancem aqueles que necessitam sair para trabalhar. Que essas vibrações os envolvam, protegendo-os, fazendo que eles consigam sair e voltar sãos e salvos para suas residências, para os seus lares, para suas famílias. As vibrações envolvam os corações daqueles que perderam seus entes queridos, que faça com que eles entendam e sintam esse amor, sabendo que essas pessoas, esses irmãos que estão nos deixando, são muito bem acolhidos, muito bem tratados e vão nos ajudar no futuro, com certeza. Estão sendo preparados para isso. Que todo esse amor que emana de nós envolva a nossa cidade, envolva o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, juntamente com todas as outras vibrações que nesse mesmo momento partem de diversos outros lugares, onde se fazem o Evangelho no lar, onde se fazem preces, onde se fazem estudos, todos pela mesma causa, a busca do nosso conforto espiritual. Que Jesus possa acolher essa humilde vibração que parte de nós e possa distribuí-la através de seus mensageiros a todas as partes do nosso mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos a quem nos tem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E graças a Jesus. Obrigada, Maurício. Obrigada a todo mundo.